Fala Tricolada, beleza? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Rapaziada, vamos falar de Fluminense e Corinthians, que tem uma semana decisiva aí, meu irmão. Quarta-feira é Corinthians, Copa do Brasil, jogo de ida, Fluminense jogando em casa, precisando fazer um bom resultado para administrar lá em Itaquera, que em Itaquera vai ser complicado, casa dos caras. E depois tem o Palmeiras, no final de semana, que é o jogo do título, vamos assim dizer, né? Vamos dar uma forçada de barra aqui. Porque se o Fluminense ganhar o Palmeiras jogando no Allianz Parque, a diferença que hoje é de 8, cai para 5 pontos. Né? O Fluminense entra na briga pelo título. Confronto direto entre o líder e o vice-líder. E o Fluminense está numa semana decisiva em que não pode poupar jogadores, tem que ir com a sua força máxima contra o Corinthians e depois ir com a sua força máxima contra o Palmeiras, e são dois jogos dentro de casa, né, perto da sua torcida, lotação máxima. Então são jogos muito importantes em que os titulares têm que pegar todo esse cansaço, esquecer, despejar toda a sua energia, toda a sua vontade em busca desses resultados. Aí não tem desculpa para nada, cansaço, maratona, não. São duas frentes que o Fluminense tem pela frente, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Tudo tem que ser deixado em campo nessas duas partidas, tudo. O futuro do Fluminense nesse ano está nesses jogos. Uma derrota para o Palmeiras tira praticamente o Fluminense da disputa pelo título. Uma derrota para o Corinthians jogando em casa, no Maracanã, praticamente dificulta demais a nossa classificação para a final da Copa do Brasil. Então esse jogo é importantíssimo. Então tem que ser tudo deixado dentro de campo. Vamos lá com raça, com vontade, com dedicação. No primeiro turno, nós enfrentamos o Corinthians, deu uma sacolada neles de 4-0, jogando no Maracanã, mas tem que abrir um asterisco nisso aí, que o time do Corinthians era todo reserva. Eu acho que com certeza, o único titular era o Cássio, o resto era tudo garoto, sub-18, sub-20. Mas se meteu 4-0 no Maracanã. E o Fluminense enfrentou o Palmeiras também no primeiro turno, mas só que foi lá no Allianz Parque, o Fluminense conseguiu um empate de 1-1. É o mesmo Palmeiras, o Palmeiras titular que nós enfrentamos lá no Allianz. E o jogo foi 1-1, mostra que o Fluminense pode sim bater de frente com o Palmeiras no final de semana e conseguir uma vitória. Por que não? Ainda mais jogando em casa, jogando no Maracanã, se no primeiro turno, jogando na casa deles, nós empatamos, jogamos de igual para igual, é possível uma vitória do Fluminense. O Fluminense é um dos favoritos ao título. Mesmo a imprensa tentando esconder isso, botando debaixo do tapete, não comentando, o Fluminense é o vice-líder da competição. Atrás do Fluminense está Flamengo e está o Corinthians. E todo mundo fez o mesmo número de jogos. O Fluminense fez mais pontos do que eles. Meu amigo, confronto direto entre o vice e o líder da competição. Mesmo eles tentando encobrir isso aí. Já contra o Corinthians, a gente não tem um parâmetro do confronto no primeiro turno, porque, como eu falei, o time do Corinthians encarou o Fluminense com um time praticamente reserva. O Fluminense venceu com uma certa facilidade, 4-0, no Maracanã, no primeiro turno. O treinador Vitor Pereira, ele disse umas palavras justificando por que ele colocou o time reserva contra o Fortaleza, porque ele preservou o time titular no último confronto dele do Campeonato Brasileiro, que também, ele está ali na briga pelo título, na quarta colocação. Então era importante para o Corinthians essa vitória em cima do Fortaleza, mas mesmo assim ele abriu mão do time titular, sabedor de que tem uma Copa do Brasil na quarta-feira. Aí ele poupou os titulares. A gente sabe muito bem que esses titulares do Corinthians tem muitos jogadores experientes e acima de 30 anos. Aí não tem como, aí ele teve que administrar, o português Vitor Pereira, o nome dele, ele teve que administrar a escalação, botando o time reserva, porque é complicado, viagem para Fortaleza, para jogar no Castelão, depois ir ao Rio de Janeiro, São Paulo, e esses mais experientes certamente iriam sentir. Isso também mostra que na cabeça do português, do treinador do Corinthians, a Copa do Brasil está em primeiro lugar. Eu acho que internamente do Corinthians já se entendeu que o Palmeiras é o franco favorito ao título nacional. Aí ele tentou administrar isso aí, vendo que o Corinthians não estava tão forte assim na briga pelo Brasileirão. E então eles vão com tudo para cima do Fluminense nesse jogo de quarta-feira. Diferente do primeiro turno que vieram com as reservas, dessa vez vão vir o que eles têm de melhor. Vou abrir aspas aqui para o treinador do Corinthians, o senhor Vitor Pereira, o português, que falou que tem dinheiro, falou na empresa, o repórter fez uma pergunta para ele, falou, não, preciso do Corinthians, eu tenho dinheiro pra caramba, se eu não quisesse ficar aqui, eu já teria ido embora.
jogou na cara do repórter que está cheio da grana. Bem sincero, como todo português. Vamos lá. Ele diz o seguinte: para estarmos frescos, estarmos descansados, em condições de discutir a eliminatória, para discutir a eliminatória no próximo jogo, tivemos que naturalmente descansar hoje vários jogadores e gerir outros para chegar no próximo jogo em condições de discutir, combater, bater de frente com o Fluminense. Então ele viu a necessidade de botar os jogadores que não são titulares para deixar os titulares mais frescos para encararem o Fluminense. Isso mostra o respeito que o Corinthians tem com o Fluminense. Não está enfrentando qualquer equipe, ele não está enfrentando qualquer treinador. O Fernando Diniz é um dos grandes do futebol brasileiro e ainda será maior ainda quando conquistar algum título de relevância. Então ele está encarando com a maior seriedade e ele deixou isso bem claro nessas palavras que eu acabei de ler. Para estarmos frescos, quer dizer, descansados, em condições de discutir a eliminatória de quarta-feira, tivemos que naturalmente descansar hoje vários jogadores e gerir outros para chegar no próximo jogo em condições de discutir. Foi isso que o treinador Vitor Pereira falou. E o time titular do Corinthians? O time titular do Corinthians é muito forte, mas muito forte mesmo. E eu vou passar aqui para vocês a escalação do Corinthians, que a gente tem que ficar muito esperto, mas esse time do Corinthians tem pontos fracos que o Fluminense pode muito bem explorar, eu também vou falar. Vamos lá, o goleiro Cássio é o goleiro titular da equipe do Corinthians, o lateral direito é o Fagner, um lateral violento, mas com idade acima de 30 anos, que pode ser um ponto de exploração por ali, apesar do Fagner ser um bom marcador. Às vezes é tão bom marcador que ele vai na canela do adversário e é desleal. A dupla de zaga ele tem o Gil e Balbuena, que são dois zagueiros experientíssimos e de boa qualidade, mas também são dois zagueiros lentos, em que o Cano e que o Arias e que o Matheus Martins pode muito bem explorar a lentidão desses dois zagueiros, mas eles são muito experientes e de boa qualidade. E o lateral esquerdo, Fábio Santos, que é titular da lateral esquerda, que é um jogador também bom, também experiente. Ele tem um quarteto de zaga bem interessante: Fagner, Fábio Santos, Gil, Balbuena, que tem boa qualidade, mas são jogadores lentos, na minha opinião. Eu acho que o Fluminense deve muito bem explorar isso, principalmente o lado esquerdo, que ele tem o Caio Paulista como lateral, como falso lateral, praticamente como segundo ponto ali pelo lado esquerdo, e o John Arias. Eu acho que o Caio Paulista e o Arias, se investir na velocidade em cima do Fagner, pode ser que dê caldo. E do lado direito também o Matheus Martins pode ocupar aquele espaço, ou o Michel Araújo, não sei como o Fluminense vai a campo nesse jogo. Daí o meio de campo também tem três jogadores de boa qualidade, que é o Duqueiroz, o Vera, mais centralizado, também bom jogador, e o Renato Augusto, que também é experiente, é um jogador que já passou dos 30 anos, já há um bom tempo, mas que tem um bom passe, uma boa qualidade, uma bola parada, uma precisão numa falta na entrada da área, e também sabe meter a bola assim como o Ganso. Como o Ganso, Renato Augusto sabe enfiar uma bola para qualquer um e tem uma boa precisão no passe. É um bom meio armador, um típico camisa 10, na minha opinião, o Renato Augusto. Então toda a atenção com ele também. E no ataque o Adson, pelo lado direito, que é bom, que é forte, que é veloz. O Yuri Alberto, que é um centroavante que chegou aí com uma certa dificuldade, mas começa a se soltar e a fazer gols. Yuri Alberto é um centroavante que o Fluminense deve ter cuidado com ele, coisa que o Corinthians estava sofrendo há algum tempo sem um camisa 9, enfim, tem. E pelo lado esquerdo todo mundo sabe da qualidade do Roger Guedes, que é um cara que sabe fazer gols, sabe explorar os lados do campo. O Samuel Xavier tem que ter muita atenção com o Roger Guedes, que cai ali pelo lado dele e se segurar, porque Yuri Alberto, Roger Guedes e Adson é um bom ataque. Então, vocês, com essa escalação que eu passei, a provável escalação do Corinthians que vai encarar o Fluminense, vocês veem que é um time completamente diferente de meses atrás. É um time mais forte, é um time que está equilibrando entre time titular e reserva devido à maratona que tem e devido aos jogadores acima de 30 anos que eles possuem no elenco, e vai ser um bom jogo para o Fluminense, mas eles têm pontos fracos sim, principalmente no setor defensivo. E é isso aí, rapaziada. Acho que o Fluminense tem uma semana muito decisiva, que é contra o Corinthians, depois é contra o Palmeiras. Essa semana vai dar a rota pra gente, porque se a gente vencer o Corinthians, a gente vai muito animado lá para Itaquera. Se nós vencermos o Palmeiras no final de semana, a gente vai cantar aquela música maneiríssima, seremos campeões do Maracanã. E aí o Fluminense vai crescendo cada vez mais na competição e confiança. 5 pontos de diferença para o Palmeiras é muito possível de tirar, ainda mais com o Fluminense embalado. Então a gente vai nessa confiança, vamos comprar o nosso ingresso, vamos apoiar o Fluminense
vamos em luta dessas competições, Copa do Brasil e Brasileirão. Eu, na minha opinião, ainda acredito nessa tríplice coroa, mas depende dessa semana. Essa semana vai dizer como é que vai ser esse fim de ano pra gente aí. Belezinha? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos, até o próximo vídeo. Fui!